Muito bem, senhoras e senhores, o meu nome é Valdir Imbroise, sou professor de redação há 11 anos, especialista em redação do Enem e tô aqui contigo para poder começar o nosso curso maroto de Redaction completinho com tudo que você precisa saber para poder arrasar na sua redação na prova mais importante do Brasil. Você já assistiu? Se não assistiu, você volta aí para dar uma olhada na aula da professora Aline Bessa explicando como que vai funcionar o nosso curso e você verá ainda também aulas do prof. Rafael Reis, o mago da redação, esse timaço para poder trazer para você realmente a base central da estruturação e repertórios filezinho que você vai utilizar para arrasar na sua prova e na sua redaction. Muito bem, nós vamos começar essa aula de hoje trabalhando um pouquinho sobre como funciona essa redação do Enem, como que ela é avaliada, quem é, né, o corretor, como que ele vai fazer a sua correção e eu vou te mostrar também uma reconstituição do texto que eu fiz no Enem do ano passado. Quero aproveitar para te dizer o seguinte, se você tá chegando aqui agora, curte, comenta aqui, compartilha para os friends, para as friendas, coloca aí um comentáriozinho maroto para nós e clica na descrição desse vídeo no link para você baixar as redações dos Enems anteriores, minhas e da professora Aline comentadas. A gente coloca lá o espelho da redação que a gente fez no Enem, ali na hora mesmo, e comenta para a gente poder entender melhor onde que a gente perdeu algum ponto, o que pode ter acontecido, enfim, elementos que te ajudam realmente a refletir cada vez mais sobre a correção do exame e tornar o seu texto cada vez mais produtivo, eficaz e seguro. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nas nossas competências da avaliação do Enem. Tu manja, né? O Enem vale 1000 pontos e a redação do Enem. E esses 1000 pontos eles são divididos em 5 competências, cada uma delas no valor de 200 pontos. O corretor olha para o seu texto e ele pode te dar pontos em cada uma das competências de 40 em 40. Então ele vai te dar ou 0, não vai acontecer contigo, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Tá? Então, para você tirar a nota máxima, tem que tirar 200 em 5 diferentes competências. A gente também tem 2 corretores fazendo a avaliação do seu texto, que é muito importante porque esse tipo de modelo, com 2 corretores com avaliação por duplo cego, evita que a gente tenha muitas injustiças. Caso haja uma discrepância entre os 2 corretores, um terceiro corretor é acionado. Então, isso ajuda a deixar a correção mais funcional, mais segura, e isso ao mesmo tempo faz com que a gente tenha notas de 20 em 20 pontos. Como assim, Valdir? Se um corretor te deu 1000 e o outro 960, a sua nota é a média entre essas duas e, portanto, 980. Em quais competências, então, esse corretor vai te dar essa pontuação? A primeira competência é a competência da norma culta, talvez a mais difícil de alcançar a nota máxima junto com a competência 3. São aquelas competências que demandam um trabalho um pouco mais longo. Por quê? Porque para tirar nota máxima em norma culta, você pode errar apenas 2 errinhos marotos ao longo do texto. Então, se você errou uma vírgula, se você errou um acento, pô, tu ainda tá na nota máxima. Mas se você já erra 3, você já cai para 160 pontos. E aí, proporcionalmente, quanto mais erros você comete, maior é a sua penalidade. Então, crase, vírgula, concordância, ortografia, hífen, silabação, escolha da palavra adequada para poder se referir a algum contexto ou alguma ideia, tudo isso cabe na nossa competência 1, a norma culta. Bom, respira fundo aí que a gente vai para nossa competência 2. Vou te falar uma coisa, se tu acompanhar a gente aqui nas nossas aulas gratuitas aqui, tá? Do início ao fim, a 2, tu consegue alcançar a nota máxima. Sabe por quê? Porque competência 2, você precisa tranquilamente para poder desembolar conhecer a estruturação da redação do Enem, entender perfeitamente como ela funciona, sacar o que é um texto dissertativo argumentativo e discorrer sobre o seu ponto de vista usando conhecimento de mundo. E você vai ter muito conhecimento de mundo aqui com a gente. Um conhecimento de mundo que seja pertinente à discussão que está sendo proposta e que esteja bem articulado ao argumento, à ideia que você deseja defender. Bom, a gente tem a competência 3, é uma competência que exige prática, que exige um carinho e um cuidado, porque a competência, vamos colocar, do desenvolvimento da argumentação propriamente dita. Você selecionou argumentos que são compatíveis com relação ao tema, que fazem sentido para a discussão? Você organizou as suas ideias de uma maneira produtiva, de uma maneira bem costurada? Você deixou pontas soltas no caminho ou está tudo bem amarradinho? Os seus parágrafos argumentativos defendem cada um ponto de vista claro, de maneira bem fundamentada? Tudo isso cabe na nossa competência 3. Então só o texto que está ali no jeito, todo amarradinho, alcança a nota máxima nela.
Competência 4, de coesão e encadeamento textual, vai analisar o uso das conjunções no seu texto, o fato de você ter ou não empregado repetições viciosas, a retomada ao longo da sua redação e algumas estruturas que às vezes deixam o seu texto truncado. Você vai ler a sua redação e não entendi direito o que você quer dizer. Esses elementos que permitem a fluidez e o encadeamento textual são objeto de análise e avaliação da nossa competência 4. E para chegar na nota máxima, tem que colocar conjunção no texto, porque o Enem quer ver se você sabe usar conjunção, e tem que trazer para a redação um rol diversificado de conjunções para mostrar que você tem um repertório coesivo amplo e diverso. Por fim, a competência 5, que já foi o terror do Enem, mas agora é uma queridinha. Por quê? Porque quem manja como fazer uma intervenção vai tirar 200. E se você ficar aqui com a gente, você vai manjar como fazer uma intervenção, sem dúvida nenhuma. Você vai trabalhar problemas ao longo da sua redação. E esses problemas têm que ser resolvidos no parágrafo final. Para que ele seja plenamente resolvido, ou seja, para que você alcance a nota máxima, você tem que dizer quem vai resolver o problema, qual é a ação que você está propondo, como resolver esse problema aí, né? Para que você está fazendo essa proposta, qual que é o objetivo dela e um detalhamento de um desses outros itens. Então você vai ter uma aula assim, um conjunto de aulas, na verdade, com a prof. Aline Bessa, filé, para você entender tudo que você precisa sobre a intervenção em algumas semanas, porque toda quarta-feira tem aula nova, bebê, daqui até o Enem, tá? Toda semana, aulinha marota no grau para você sacar tudo que você precisa. Bom, como a própria intervenção, terminamos então este pedaço. Nós vamos trabalhar agora uma reflexão sobre o tema do ano passado, para a gente entender um pouco como transita, como funciona essa redação do Enem. O tema é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Muita gente teve dificuldade, sabe em quê? Em entender no meio desse monte de termos sobre o que você tinha que discutir. Então você tem que falar do seguinte: disse aqui claramente que o trabalho da mulher é invisibilizado na sociedade brasileira. Que tipo de trabalho? O trabalho de cuidado. Dentro do trabalho de cuidado, tá tanto de cuidar de idosos, de animais, de crianças, quanto de cuidar, por exemplo, né, no sentido da casa, deixar a casa limpa, ou produzir a comida. Então o que a gente está falando aqui é de um processo em que a gente lança sombras, né, invisibiliza esse trabalho feminino, deixa ele de lado, enquanto a gente valoriza outros trabalhos ligados ao masculino. Essa é a onda do nosso tema e a gente vai entender melhor essa onda passando pelos textos motivadores. Eu não vou ler eles com você aqui não, mas eu trouxe exatamente, eu fiz o Enem ano passado, trouxe exatamente as anotações que eu fiz durante a prova, pra gente poder entender como foi que eu cheguei no texto que eu vou te apresentar. Primeiro texto motivador, ele vai falar pra gente que os grupos vulneráveis são mais duramente alvo dessa invisibilidade. Então mulheres, negras, pobres são mais invisibilizadas ainda. Esse trabalho é ainda menos valorizado, né, quando parte dessas pessoas. E isso me lembrou a Carolina Maria de Jesus, que você vai ver comigo na nossa aula sobre pobreza e desigualdade em breve, em 2, 3 semaninhas. Bom, então lembrei e coloquei ela ali do lado. Aí vi o texto 2, um texto que eu adorei, né, que a gente tinha passado por ele ao longo do ano passado, mostrando a diferença da média de horas trabalhadas por homens e mulheres. E aí eu lembrei de algumas coisas que eu fui anotando ali embaixo, mas se liga aqui só na Alba de Céspides, tá? Porque é uma moça que eu vou utilizar na redação. Então veja, eu citei várias coisas aqui que não apareceram no meu texto. Por quê? Porque quando eu estava analisando os textos motivadores, eu fui tendo ideias. Na hora de organizar o texto, nem todas as ideias podem entrar. Eu organizei para ficar amarradinho, bonitinho, do jeito que o Enem quer ver, e acabei descartando essas ideias aqui, beleza? Os nossos motivadores, textos motivadores 3 e 4, o terceiro vai falar um pouquinho pra gente sobre o processo de mudança da sociedade, mas que mantém, né, uma desvalorização com relação à reprodução da vida, reprodução da sociedade, esse trabalho de cuidado da mulher e uma campanha, né, para poder chamar atenção para esses desafios do cuidado feminino. Então o que eu fiz? Dei uma leiturinha, né, de leve de todos os textos e fui tendo ideias enquanto eu fazia a leitura. Nesses dois últimos aqui, ó, entre eles, tá vendo até que começa aqui e termina no 4, eu lembrei da Simone de Beauvoir, a filósofa francesa, que também vai aparecer aí na minha redação. Então vamos lá, vou ler contigo o meu texto, lembrando que ele é um texto reconstituído, tá? Não se trata exatamente do texto que eu fiz, por quê? Porque o meu texto final ficou um pouquinho diferente do rascunho, então eu tentei recompor em casa mais ou menos como
como tinha sido na hora. Mas não se preocupem, esse e-book vocês vão baixar aqui agora, aqui embaixo, que você consegue ter acesso às redações minhas da professora Aline, comentadas, feitas no Enem. Ele vai ser atualizado assim que esse espelho estiver disponível. Então fica ligado aí, tá? Que vai ter muita coisa nova e muita coisa chegando nas próximas semanas. Vamos lá para o nosso parágrafo de número 1. No livro O Caderno Proibido, a escritora Alba de Céspedes, aquela que eu lembrei lendo o texto motivador, deflagra a desvalorização do trabalho realizado pela personagem principal, sobre quem pesava a responsabilidade pela manutenção da casa e pelo cuidado com os filhos e com os idosos, sem que fosse reconhecida por isso. Esse é um livro de uma escritora italiana, um livro belíssimo, super recomendo que vocês leiam, livraço, tá? E ele tem tudo a ver com o tema, ele é perfeitamente pertinente porque se trata de uma mulher que não é valorizada pelo seu trabalho de cuidado. Sigo, fora da ficção, tal situação se encontra presente nas casas brasileiras atualmente. Eu estou costurando o repertório que eu trouxe com a realidade concreta contemporânea, pois o trabalho de cuidado realizado pela mulher é invisibilizado e considerado de menor importância. Situação ainda mais flagrante no caso da maternidade solo. Essa aqui é a minha chamada tese, que você vai aprender melhor com a professora Aline em breve nas nossas aulas. Eu aponto os dois argumentos, as duas ideias que serão desenvolvidas ao longo dos parágrafos subsequentes. Nós vamos então para o nosso primeiro argumento. Eu marquei em roxinho ali o Caderno Proibido, o repertório. Aqui eu marquei a Simone de Beauvoir, repertório que eu trouxe para a composição, para a fundamentação da minha argumentação. De fato, subsiste na sociedade brasileira a ideia de que são tarefas da mulher os cuidados da esfera doméstica. Reitero o tema e o ponto que eu vou discutir. Dentro dessa lógica, a filósofa Simone de Beauvoir afirmava que o feminino sempre foi considerado o segundo sexo, ao qual caberiam a reprodução da vida e as tarefas domésticas, enquanto ao homem, considerado central, estariam reservados o espaço e a voz públicos. Então fui lá para poder mostrar como que realmente essas tarefas da mulher são historicamente desvalorizadas. Desse modo, a perpetuação de tais ideais é evidente ao se constatar a diferença de mais de 10 horas dedicadas aos trabalhos domésticos e de cuidados entre mulheres, as que dedicam mais tempo, e homens, conforme o IBGE. Marquei aqui no laranjinha, por quê? Porque eu fiz uma costura explícita com o texto motivador. Eu dialoguei, né, com a pesquisa que mostra essa diferença de horas trabalhadas. Então fui na Simone de Beauvoir e articulei, olha que lindo, um argumento de autoridade, uma alusão a essa filósofa com esse texto motivador que comprova o que ela está falando em números da pesquisa recente. Sigo o baile! Para além disso, o cenário desigual se agrava no caso de mães solo, que acumulam funções diversas diante da necessidade de cuidarem sozinhas dos filhos. O que eu avisei lá na introdução que eu ia falar, apontei, vou falar do caso das mães solo. Sob tal prisma, destaca-se a história de Carolina Maria de Jesus, que eu apontei, né, coloquei no primeiro texto motivador, a qual narrou na obra Quarto de Despejo as suas dificuldades como mulher negra e mãe solo de 3 filhos. Embora não explicitamente, eu aqui também estou dialogando com o texto motivador 1, já que ele particulariza os grupos vulneráveis como sujeitos mais duramente, tá, aos problemas da invisibilidade do trabalho de cuidado feminino. A autora trabalhava como catadora de materiais recicláveis e vivia em condições precárias na favela do Canindé, em São Paulo, não recebendo qualquer auxílio, seja financeiro, seja logístico, dos pais das crianças, ilustrando o frequente cenário de invisibilidade da sobrecarga da maternidade solo no Brasil. Então fiz um argumento um pouquinho mais específico, mais fechadinho, mostrando como que nesse caso em particular a gente tem ainda mais problemas relacionados a essa invisibilidade. Esse tipo de recorte é a cara do Enem, senhoras e senhores. Vamos concluir, portanto, são necessárias medidas para lançar luz sobre a importância das atividades de cuidado executadas por mulheres no Brasil. Para isso, as escolas, ambientes de formação das novas gerações devem colocar em debate a diferença de tratamento entre gêneros, por meio de projetos interdisciplinares, os quais incluam a leitura de obras como o Caderno Proibido e o Quarto de Despejo. Pô, claro, as duas que eu citei no meu texto. Olha que costura linda, escorre uma lágrima do olho do corretor quando ele vê tudo costurado assim. Com o objetivo de retirar da mulher a imagem de segundo sexo, retomei a Simone e, com isso, valorizar os seus esforços de cuidado. Além disso, as prefeituras devem implementar políticas públicas de apoio às mães solo.
Encerrado o meu texto, senhoras e senhores, costurando cada pedacinho. Passamos rápido, mas atenção, nós vamos em várias das nossas aulas analisar redações completas, trechos de redações em detalhes para você aprender cada parte da estrutura. Então aqui a gente está só começando, apenas aquecendo os nossos motores. Aqui, senhoras e senhores, no Bruxões do Enem tem muita coisa para você. Tem curso gratuito, com aula toda semana, quarta-feira no YouTube, com tudo que você precisa manjar em termos de estrutura e de conteúdo da redação. Tem um e-book gratuito com redações dos professores no Enem. Redação que a gente foi lá e fez, maluco, na caneta. Trouxe pra cá, tem um espelho ali printado pra tu ver as nossas notas por cada competência e o nosso comentário, pensando naquilo que a gente acertou, naquilo que a gente errou. Tem um e-bookzinho maroto com todos os temas anteriores do Enem. Pra você consultar, tem que ficar procurando por aí, jogando na internet. Pô, pega aí o e-bookzinho, pá, você já consulta e analisa tudo de uma só vez. E nós temos, senhoras e senhores, o nosso curso mais específico, o nosso acompanhamento de escrita para levar você a outro patamar. Aqui embaixo na descrição você vai clicar, nós temos uma paginazinha para você conhecer esse acompanhamento de escrita. Maluco, você vai ter a sua redação corrigida por mim e pela professora Aline. Não é só isso não, tu vai ter contato direto no WhatsApp conosco. Essa correção vai vir por áudio, trocando ideia, pra gente poder, ao longo do processo, conduzir exatamente qual que é o caminho que a gente precisa para chegar à nota máxima. Não é uma correção de redação não, tá? A gente trabalha com acompanhamento pedagógico. A gente pega você pela mão e leva para onde você precisa ir. Nosso objetivo, senhoras e senhores, não é nada mais, nada menos do que a excelência. Cola com a gente, tá? Porque é sucesso. Se tu não se inscreveu, se inscreve aí no canal do Mago da Redação, o professor Rafael Reis. Curte esse vídeo, faz aí um comentário, fala aí o que tu queria ver nas nossas aulas do nosso curso maroto e vamos que vamos. É nós que voa, bruxão!